Estamos iniciando hoje mais um podcast Alvo Certo. Eu, juntamente com o meu amigo, evangelista Samuel Moura, Gabriel Gomes, estaremos hoje com convidados especiais. Você que está em casa, segura aí e já voltamos. Estamos aqui com convidados especiais hoje, viu, evangelista Gabriel? Isso mesmo, retornamos e voltamos com tudo, hein? Você que convidou, qual seria assim hoje? Você quer apresentar ou deixa eles apresentar? Não, deixa comigo. Até porque é uma honra para mim estar recebendo, meu amigo, de verdade mesmo. Coração, assim. Meu coração tá pulsionando aqui como se Você tá fosse... feliz hoje? Meu Deus do céu. Não tem nem o que falar. Então tá bom. Então segura essas emoções aí, mas eu também estou aqui do meu lado aqui, um convidado especial hoje, que vem nos ilustrar, né, juntamente para quem está do seu lado aí. Sim, são deixa dois comigo. pastores abençoados. Eu falei Inclusive, demais, né? deixa eu falar um pouquinho. Inclusive, eu tenho a honra de poder apresentar a todos vocês, apesar que a maioria já conhece, mas para você que não conhece, eu gostaria de apresentar o meu amigo particular e também meu pastor presidente, pastor Claudemir Alves, que está do meu lado aqui, meu amigo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela grandiosíssima oportunidade de estar podendo somar uma vez e pela primeira vez com esse podcast, aqui a convite do nosso irmão evangelista Samuel Moura e também do evangelista Gabriel. Fique conosco, acredito que o Senhor Jesus tem uma palavra para elevar-nos a nossa vida espiritualmente uma vez mais, em nome de Jesus. Eita, bênção de Deus, eu vou falar para você, com um currículo desse, eu olho e vou falar, tem razão de você estar aqui hoje apresentando o podcast Alvo Certo. Apresenta aí quem está do seu lado. Vou apresentar do meu lado aqui hoje, nesse dia abençoado, como ilustre também, juntamente, como já foi apresentado, pastor Claudemir Alves, o nosso pastor, né, que eu tenho estima como um amigo do meu coração, tenho grande amizade por ele, vem nos ajudar hoje, que a gente fala assim, o Alvo Certo, ele nos ajuda a crescer, e quem está em casa também está crescendo. E hoje temos aí grandes experiências para nós aprender aqui hoje e passar para quem está em casa. Está aqui do meu lado, pastor Amauri. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande honra estar aqui, né, juntamente com todos vocês. Creio em Deus que será uma noite muito boa na presença do Senhor, falando de Deus. Sempre é bom falar de Deus, né? Coisa boa, né? Na presença do meu amigo, pastor Claudemir Alves, evangelista Gabriel e o evangelista Samuel, né? Estou bem acompanhado. Fica à vontade hoje, vou deixar vocês à vontade hoje, né, do que vocês quiserem falar, né, mas eu vou passar aqui para o nosso amigo, que olha, eu vou te falar para você, ele tá olhando para mim, doido para olhar para o pastor dele. Vou tomar água. Você vai tomar água? Hoje você não trouxe Coca-Cola, por quê? Esqueceu. Então, eu só tenho que agradecer pela visita de vocês estar aqui hoje, nos ajudando. O programa Alvo Certo é isso, né? Tem direcionamento. Tem direcionamento. Oramos, pedimos direção para Deus. E Deus colocou nos nossos corações a vida de vocês dois para estar aqui hoje, nos ajudando nessa empreitada aqui. Eu lembro de quando eu comecei, vamos dizer assim, né? Se eu posso afirmar isso. Meu amigo pastor Mauri, meu amigo pastor Claudemir. Eu sempre nasci no berço evangélico. Né? Eu nasci no berço evangélico, aliás. E a minha jornada começou desde quando eu era moço, quando eu era criança. Comecei cantando, depois fui aprender a tocar instrumentos. E depois de crescido, né, no Evangelho de Cristo, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. E foi o chamado que Deus colocou sobre a minha vida, até então descoberto. Né? Eu sei que tem algo a mais que Deus se revelará para mim, mas do início até então, né, é o que Deus colocou no meu coração. E a pergunta de início que eu gostaria de fazer para o meu pastor presidente mesmo, pastor Claudemir, como que foi o início da sua chamada, do ministério? Como que começou? O meu começou assim. Eu nasci no berço evangélico, talvez nem todos teve esse privilégio, teve essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade. Então, mas não é todo mundo. Né? Como que o senhor conheceu o evangelho? Você já nasceu no berço de ouro? Como que foi? Conte para nós aí. Antes de nós expormos aqui como nós iniciamos, né, a nossa caminhada no Evangelho, deixa eu
agradecer a Deus pela vida também do meu nobre companheiro, pastor Amaury, ao qual eu tenho realmente como um irmão em Cristo, um irmão mesmo. E é muito bom compartilhar desse momento especial na nossa vida ao lado de pessoas que nós amamos. Bom, todos, acredito, todo homem de Deus, toda pessoa que tem uma chamada, ele tem um início. E o início, na verdade, da minha vida ministerial, ela deu-se quando eu levantei as minhas mãos aos céus, recebendo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vocês já ouvimos aqui que vocês foram privilegiados de ter nascido no berço evangélico. Isso é um privilégio, né? Ao qual eu também quero saudar com a paz do Senhor a pastora, que provavelmente vai acompanhar, se não estiver acompanhando, e ela também teve esse privilégio de nascer no berço evangélico. Eu, porém, não, mas eu aceitei Jesus, para ser bem rápido aqui, porque a gente precisa ouvir, né? Também os nossos irmãos. Eu lembro que eu estava apanhando algodão, lá no estado do Paraná, em 1987. E o irmãozinho da Deus e Amor, pregando a palavra de Deus, ele fez o apelo. E eu, apanhando algodão, banhei os meus olhos de lágrima e aceitei Jesus com 7 anos para 8 anos de idade. E ali começou a minha trajetória e a minha caminhada. Faltaria-me tempo aqui, né? Mas eu vou tentar abreviar aqui. Na medida que os irmãos for perguntando, a gente vai falando aqui alguma coisa. Mas o primeiro encontro que eu tive com Jesus foi apanhando algodão, com 7 para 8 anos de idade. 7 para 8 anos. 7 para 8 anos de idade. Algodão. Faz tempo. Quando você disse 7 para 8 anos, eu me lembrei você falando que você faz tempo, né, que você segue a Jesus. Eu falei assim, nossa, nem parece, aparentando assim um menino novo, né? E a gente para eu sou novo, eu não sou velho, não. Aparentemente, eu disse aparentemente, para você entender. E aí eu entendo, pastor Amaury, daquilo que o pastor Claudemir já deixou bem claro, assim, né, do início. E assim, eu e o Gabriel tivemos, eu falo assim, já do início, porque nossos pais, né, nós olhamos como espelho e seguimos a isso. Para o senhor, como é que foi? Talvez, de repente, nasceu no berço. Pode expor, fica à vontade, até porque são experiências, né, e a gente aprende com isso. Verdade. Eu louvo a Deus também pela vida do meu pai. Não poderia deixar, eu até me emociono um pouco. Já está no Senhor, Deus já levou para si, mas através da vida dele, eu hoje sou o que sou hoje, um homem de Deus, um pai de família. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, também vai assistir, né? E eu tinha aproximadamente uns 3 anos de idade. Meu pai, ele aceitou Jesus e já começou a levar a gente para a igreja. Glória a Deus. E ali eu fui aprendendo, e o que eu mais gostava os cultinhos das crianças, que eu podia aprender, podia entender, já que eu conhecia Jesus. Então, desde os meus 3 anos de idade, eu louvo a Deus. E é tanto que sempre que nas minhas orações eu falo, Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me concedeu nascer. Porque através da vida de um grande homem de Deus, eu me tornei um homem de Deus. O que o senhor falou é bem interessante, de escolinha de criança. Nas igrejas, é muito interessante, na escolinha de criança, ensinar a orar, ensinar a ler Bíblia, vamos se dizer assim, né? As crianças que já são maiorzinhas, ensinar a louvar, por mais que o louvar venha de casa, só que é bom ensinar a instruir a criança, né? Explica isso para os pais que estão em casa. É lá que tem um crescimento. Para os pais não, para os pastores. Para os pastores. Tem... Porque os pastores eles têm que aconselhar alguém para poder ficar com as crianças ali. Se possível, a igreja comporta isso também. Ajuda, né? Porque tem igreja que não tem espaço para isso. Mas as igrejas que tiverem, colocar uma irmã responsável para poder aconselhar as crianças, ensinar as crianças. Porque foi o caso do nosso pastor. Foi lá que surgiu o crescimento. Né? Pode dizer, meu amigo. Fica à vontade. E até porque, que nem você disse, né? O agradecimento maior é do pai, né? E a Bíblia deixa bem claro, né? Para a gente ensinar a criança no caminho que deve dar. Quando se fala isso, fala não só do pai, né? Fala de responsabilidade mãe, fala também responsabilidade de pastores. E eu sou grato, assim, agradecer, assim, eu vejo quantas igrejas hoje trabalhando, talvez em salinhas, né? E eu falo assim pela minha, porque hoje existe lá
a Igreja das Crianças. É um projeto criado para crianças, né, para professoras e, de repente, mães ensinando crianças. E eu olhando para vocês, vendo vocês falarem, né, tanto o pastor Claudemir falando assim, e aí eu vi rapidamente assim, Deus me levou, né, num pensamento assim, estando na roça. E às vezes é tantos lugares inusitados que pessoas recebem a oportunidade e não têm o privilégio de aceitar Jesus. Muitos vão dizer, deixa para outro dia. Eu sei, eu conheço meu coração. Deus vai dar oportunidade. Deus dá oportunidade no momento. Eu costumo dizer, a oportunidade passa. Mas você falando isso, hoje, eu falo assim, a nossa geração, quando se aceita, eu vi você falando, tanto o pastor Amaury, falando do chamado, do conhecimento ali, do que o teu pai passou. Quando se aceita aquela chamada, aquele primeiro amor de 20 anos atrás, você acha que mudou para a atualidade de hoje? Na verdade, Evangelista Samuel, nós estamos falando aí 36 anos atrás. Mudou para hoje? Não, sim, 36 anos atrás. Recebi Jesus e aí depois tem todo um cuidado, foi aquilo que os irmãos falaram aqui, né? Existe um cuidado dos pais. E eu recebi Jesus, só que praticamente eu não sabia nada. E não tive oportunidade, como o pastor Amaury, que recebeu Jesus e já foi para a igreja. E daí o que acontece? Aí nós mudamos para São Paulo e aqui, de fato, começou uma profecia. Eu até já disse na igreja, eu acredito que os irmãos tiveram a oportunidade de ouvir, que daí eu venho para São Paulo, passou 2, 3 anos, e eu aceitei Jesus, mas eu não tive um direcionamento. Volto naquilo que o senhor falou. O interessante é ter um direcionamento das crianças, porque o tempo passa. Quando nós entramos aqui nessa sala, fomos recepcionados aqui pelos nossos amigos aqui, e a gente falou de algo que aconteceu há 20 anos atrás, parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido, então quem investe e cuida, a probabilidade dele colher fruto lá na frente é muito grande, só que o que a gente vive? E aqui eu quero ouvir os irmãos, a gente vive assim, ó. Mas essa criança, o tempo vai passar. Não, irmão, tem que ir discipulando todo dia, para que ele, no dia de amanhã, como o senhor falou, ele não esqueça. E eu volto, quando eu aceitei Jesus, aí eu estava no culto da Assembleia de Deus, a igreja mãe de todas as assembleias, e de repente o pastor Nelson, já em saudosa memória, faz um apelo, vai eu lá de novo aceitar Jesus. E é gostoso quando a gente aceita Jesus, a gente tem que aceitar todo dia, irmão. Todo dia tem que aceitar. Eu falei ontem, tudo, hein? Jesus tem que aceitar tudo isso, tem que levantar e dizer assim, Jesus, eu te recebo como seu Salvador de novo. E aí eu levantei as minhas mãos, fui para frente, aí o pastor fez o apelo, o pastor falou, se não tem ninguém, que Deus abençoe. Aí alguém olhou e disse, pastor, tem um rapazinho na frente. E aí ele, tem um aqui. E aí a igreja olhou e disse assim, um menino. Ele falou assim, o menino aos vossos olhos. Mas assim diz o Senhor. E deu aquela rajada de língua gostosa. Coisa de penteca. Aquilo que nós entendemos. E ele diz assim... Poucos vão entender isso. Poucos vão entender. Ele diz assim, menino aos vossos olhos, mas aos olhos de Deus e aos meus olhos, estamos diante de um líder. Isso 1987 agora. Então 87 para hoje. O senhor falou de liderança, e isso é muito bom, porque nesses últimos dias, né, não sei se posso afirmar isso, mas nessa geração que nós estamos, nós vemos muitas igrejas divididas, como se fosse um céu para cada igreja. E uma coisa que é pergunta que eu faço para os dois, já que os dois são pastores presidente, né, é um assunto meio polêmico, mas é preciso falar, né, e eu gostaria de saber da opinião dos dois, sobre a união das igrejas. Se vocês são a favor de um visitar o outro ministério, cooperar, eventos, porque a gente vê muita desunião. E é bom vocês quebrar esse... como posso falar assim? Tipo, quebrar esse pensamento. Tentar trazer uma visão pastoral, algo mais direto, para poder tentar quebrar esse preconceito, essa divisão e trazer mais a união aí para essas igrejas aí. Vamos começar. Pastor Amaury. Eu tenho uma linha de raciocínio desse jeito. Quando Jesus ele veio, ele começou o seu ministério pregando o evangelho, pregando a palavra. Muitos foram contra ele. E todos queriam falar sobre religiosidade.
A pauta era religiosidade. E muitas das vezes, a religiosidade nos afasta de Deus, não nos aproxima de Deus. Porque o que é a gente estar com Deus? É você todo dia renunciar a si mesmo. É você renunciar ao pecado, é você renunciar às vontades carnais, é você estar na direção de Deus. E o que eu vejo em meio a tudo isso é, quando a gente recebe um convite, vai ter festividade de jovens, vai ter festividades de círculo de oração, vai ter festividade ministerial. A gente nos alegra em receber um convite, porque a gente vai poder cooperar com nossos irmãos, com nossos amigos. Então isso eu falo diretamente para que todos venham entender que a separação aqui na Terra, a desunião aqui na Terra não nos leva a lugar nenhum. Então eu, particularmente, eu gosto de fazer visitas, eu gosto de visitar, eu gosto de participar junto de festividades. Não só em festividades, mas também em... O corpo tem que estar unido. Isso, em outros momentos. Eu gosto disso, eu costumo levar o ministério a isso. E o cabeça é Jesus. Nós somos o corpo. Então nós temos que estar o quê? Unidos, Bom. juntos. Então a minha visão é essa. Juntos. Porque ninguém vai subir um corpo, todos juntos, né? Então essa é a minha visão. Se todos pensassem dessa forma, de repente, eu não quero... hoje é com uma cooperação, vamos nos ajuntar em tal ministério, hoje em tal igreja. Hoje eu não quero. E se fosse da mesma forma, Jesus entendendo, e Jesus não é assim, não é dessa forma, né? E não faz acepção de pessoas, tanto que ele abraça, né? E essa questão... Há um perigo, né, na nossa atualidade desse sentido, né? Porque cada um quer o teu melhor, né? Cada um pensa no teu melhor. Talvez, nós estamos aqui hoje pelas redes sociais, né? O programa Alvo Certo é isso, né? É de falar de assuntos e abordar tantos assuntos principais desses, mas de repente, quando nós abordamos no sentido falando, se eu abrir uma oportunidade para muitos que talvez comentarem ali, todos vão querer apoiar, todos vão falar que estão juntos. Mas quando chega o trabalho e quando chega o evento, infelizmente, há essa carência, porque todos prometem, muitos prometem, e quando você precisa, acaba ficando difícil, né? Aconteceu lá, pastor? Eu acho que Aconteceu lá já? Aconteceu lá já ou não? Você acha que deveria... Você acha que deveria... Você acha que deveria, não só encaixando a pergunta que o Gabriel, você pode responder a pergunta que o Gabriel fez, mas você acha, o que poderia mudar na tua visão hoje sobre isso? O que poderia mudar na minha visão é o que eu bato na tecla sempre. Antes de sermos servo de Deus, nós temos que aprender a definição da palavra homem. Porque o homem, quando ele trata, ele deve cumprir a sua palavra. Por exemplo, homem de Deus, ele não é desleal, ele tem que ser leal ao seu compromisso e principalmente à palavra. Aconteceu algo, o evangelista Gabriel sabe. Primeiro, irmão, deixa eu rapidamente aqui glorificar a Deus pela vida do Gabriel, porque a gente vê o Gabriel assim. Eu conheço o Gabriel internamente. Você fala assim, magro? Não, a gente vê ele assim. Por exemplo, quem conhece o Gabriel vai só de ministrar nas igrejas. Não sabe que ele tem um pastor, presta continência para o pastor, é amigo do pastor e faz um trabalho interno digno de aplauso. Então eu estou aqui cooperando com ele justamente porque ele tem, como que eu posso dizer assim, crédito no ministério. Caso não, pode ter certeza que eu não estaria aqui. Eu sou rotulado até, Samuel Moura, de pastor chato. Não, não é chato, é zeloso e um pastor que tem palavra. Veja bem, acontece muito assim, irmãos, já que tocaram no assunto, e eu gosto desse negócio porque... Esse assunto é bom. Agora. A gente também gosta disso, né? A gente está, irmãos, pastoreando igreja consecutivamente já há quase 17 anos. E tem muita igreja assistindo, é uma bênção de Deus, pode ficar à Isso. vontade hoje. Então a gente tem um pouquinho de experiência, vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui diante de um homem de Deus, um homem de caráter, de uma pessoa que eu estou feliz porque ele está aqui, vamos lá. Mas assim, irmãos, por exemplo, eu pego lá, tem uma festividade na igreja do pastor Amauri. A minha alegria é vê-lo bem. Se ele está bem, se ele está fazendo uma festa, qual que é o objetivo da festa? Comemorar o quê?
Eu estou comemorando no meu ministério que Deus está conosco, Deus tem dado o crescimento da obra, a obra está sadia, né? É dificultoso, é sofrido, mas Deus está conosco. Isso mesmo. Então, como que eu não vou me alegrar com o pastor Amaury sabendo que Deus está com ele? Sabendo que o que ele está fazendo para Deus está dando resultado. Então, qual que é a alegria? Reúne caravana, vamos lá na igreja do pastor Amaury. Por quê? Nós estamos celebrando o que Deus está fazendo lá. Nós não estamos com espírito de rivalidade. Essa é a palavra. Enquanto eu estiver no meu coração com rivalidade, e hoje em dia o que impera é isso aí. Penina, ela queria competir com Ana. Ana não queria ter filho, até que ela mudou o coração dela, dizendo assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Eu não quero saber nem que Penina tem 1000, não quero saber se na igreja do irmão tem 1000 crentes, tem 500 crentes, eu vou com os 3 que eu tenho. É o que eu tenho, irmão. Mas eu estou sendo leal ao homem e a Deus. Aí a tendência de Deus honrar é grande. Muito maior. Tá? Eu vou finalizar, porque você sabe, né? Eu vou finalizar aqui. Aconteceu com a gente. A gente teve uma igreja, não vou citar nome, porque eu amo essa pessoa. A gente cooperou. Eu preguei 3 vezes lá. O Gabriel pregou umas 2. Até a missionária mãe do Gabriel, porque pregou lá. Mas Raimundo é a benção. A gente foi com a banda. A gente foi com 2 departamentos. Aí chegou no congresso, a pessoa não apareceu, irmão. Teve outro que foi sozinho. Foi a pastora, foi o grupo de varão lá. Pastor, o senhor está amargurado? Não, não estou amargurado, mas isso se chama o quê? A pessoa ser desleal. Você entendeu? No momento que está lá precisando, a gente chega lá com reforço. E no momento de se alegrar conosco, irmão, porque eu termino agora e termino mesmo, para chorar com a gente, rapaz, aconteceu uma catástrofe com você, pode ter certeza, o Brasil todo vai chorar, os Estados Unidos, a Europa, mas para se alegrar com você, irmão. São poucos. É por isso que eu falo hoje, a gente aprende, né, com a questão de, realmente, são poucas, eu falo, exceções da questão de amizade com homens de Deus, porque é que nem você disse, cada um tem um ministério. E vocês sabem da amizade que vocês têm entre vocês. E eu já vi vocês entre igrejas cooperando, e isso eu parabenizo, né, para quem está em casa assistindo. Não é só porque trouxemos eles aqui, mas eu já acompanhei trabalhos. Né, você que está em casa, de repente você tem a sua opinião. Se quiser, você que estiver assistindo aí em casa, depois entra lá nos comentários, lá comenta. De repente, se você quiser colocar o nome da igreja, ou falar o motivo, o porquê, fica à vontade. Até porque você é uma pessoa livre, e nós estamos num país livre, aberto a opiniões aqui. A gente vai ter o prazer de responder 1 a 1. Com certeza, e até os pastores vão ter que dar o direito de resposta para muitas pessoas que também perguntar. E às vezes a gente pergunta assim porque a gente quer que, não simplesmente só no Brasil, a gente fala em geral, que as igrejas parassem, refletissem um pouco nessas questões, não simplesmente porque uma porque é maior, outra porque é menor. E cada um precisa do outro. Né, que nem somos corpos, né? Um precisa do outro, né? E assim os membros precisam do corpo. E eu falo assim porque eu acho que a igreja só cresce se juntar. Se espalhar, ela não cresce. Mais. Uma vez que aconteceu foi na pandemia, né? No Covid-19, espalhou ou na verdade revelou, né? Muita gente. A igreja ficou dispersa, né? E um dos meios que foi de aproximar muita igreja foi a live, a rede social. E nas redes sociais a gente orava, a gente pregava a palavra, e muitas pessoas hoje se esfriou nisso, entendeu? Não basta só pregar em igreja, tem que também usar a rede social, tem que usar o Facebook, tem que usar o Instagram, tem que usar... qualquer rede social, né? Que a pessoa quiser entrar. YouTube... Para evangelização, para falar do amor de Deus, é muito importante isso. Tem que usar as armas que você tem para poder expandir o evangelho, né? E uma das coisas assim que um assunto muito interessante, né, para a gente poder continuar caminhando para nossa conversa aí, é sobre oração. Oração. Gostaria que um dos pastores aí iniciasse, pode ser qualquer um aí. Quem que você quer direcionar aí para falar sobre oração? Porque oração é a chave de tudo. Uma coisa que a gente aprende no Evangelho é sobre a oração. Eu vou deixar por eles, né? Porque se já são pastores, né? Nós estamos aqui hoje para obedecer. Eu costumo dizer isso. Do pastor aconselhar. Ovelha obedece, né? Dá receita, ingrediente, dá tudo aí. Como que faz um bolo aí? Amém. Respeitando o pastor Claudemir, tá? Mas vamos aqui.
Primeiramente, eu quero falar para quem está em casa. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, mediador, o único ser que, através dele, nós já chegamos a Deus Pai. Ele deixou modelos de oração. Ele, ao ir escolher 12, ele foi para o monte, ficou a noite inteira orando. Ele subia, tudo que ele ia decidir, tomar decisões, ele consultava o Pai. Ia expulsar demônios, ele ia ressuscitar mortos, tudo quanto ele ia fazer. Ele direcionava uma oração para Deus. Moisés, o grande líder, passava dias no monte orando. Elias, homem de Deus, Daniel, eu posso citar bastantes homens de Deus de oração. Agora vamos para o dia de hoje. Na verdade, dizem que é difícil orar, né? Sim, a oração, ela eu vou chegar nessa parte, eu tenho que ser rápido aqui. Agora vamos para o dia de hoje. O que é oração? É um diálogo com o Pai. É você se abrir para Deus. Deus é aquele que recebe as nossas orações, mas tem oração que infelizmente não passa desse teto. É verdade. Mas o porquê que hoje está difícil oração? Convida para ir para o monte e não quer mais. Tem oração na igreja, Pedro, Tiago e João. Quando vai, Pedro, Tiago e João. Você fala, vamos fazer um culto de oração. Já não tem mais culto de oração. É campanha libertação, é cura, é revelação, é prosperidade, é tudo. Porta aberta. Porta aberta, todo tipo de porta tem. Fala isso nisso, não. Agora, por que eu estou falando isso? Eu sou taxado, o pastor Cláudio me falou que é pastor chato, às vezes me falam também que eu sou um pouco também muito duro com isso, não sou duro com isso. Eu prefiro seguir a palavra de Deus. E hoje, oração está sendo muito difícil no nosso meio. Pessoas que dobram o joelho 5 minutos e acham que está bom falar com Deus 5 minutos. Quando ora 5 minutos. Pessoas que às vezes... Eu não vou usar nada de ninguém, mas eu posso usar o ministério meu, por quê? Porque eu cuido do ministério. Então não posso falar do ministério de ninguém. Mas do meu eu posso, né, evangelista? Mas se você falar dos outros também, a gente é livre. Quando, hoje. às vezes, a gente faz reunião, a gente fala, irmãos, o mínimo meia hora antes, para a gente já chegar, dobrar o joelho, orar, conversar com Deus. Mas quando o culto começar, nós já está ali, né, cheio de Deus. Mas, infelizmente... É muita tarefa, é muita coisa, é muito isso, muito aquilo. Muita desculpa. O culto é 7, chega a 7h15, chega a 7h20. Entendeu? Então a oração hoje, bastante. ela está muito esquecida. Não é que o povo não quer orar, é que o povo prefere fazer outras coisas. Essa é a realidade. Prefere ficar em outras coisas, mas quanto menos para ele orar, parece que melhor. Mas eu aprendi algo também na palavra de Deus. Que a oração é ela que move a mão de Deus. Que a oração é ela que nos direciona e nos faz entender e crer que temos um Pai. Porque conversar com o pastor Claudemir é bom, a gente vê, a gente está um diálogo bom, proveitoso. Mas falar com Deus é diferente. Falar com Deus é você se entregar para Ele, é você se derramar na presença. É você falar, Pai, eu estou aqui, mas eu não estou te vendo, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então, o povo hoje, evangelista Gabriel, perdeu aquela essência de oração. Perdeu a vontade de orar. E, às vezes, quando a gente fala de oração, parece que está falando de coisas, né, difícil para alguém entender. Mas a oração, muitas pessoas falam, aquela igreja tem oração, aquela não tem oração. Mas como nós vamos viver sem oração? Como vamos nos sustentar o nosso espiritual sem oração? Sem oração. Não tem como. A oração vai devagarzinho, né? Devagarzinho, devagarzinho. Maravilha. Fortalecendo aqui o que o nosso nobre companheiro disse, eu quero dirigir-me agora ao público de casa. Se porventura nós tivermos aí algum companheiro, pastor, né? Dirigente Essa hora de tem muita gente congregação. assistindo, muita gente preparando Enfim, já. De onde você estiver nos acompanhando. Meus amados, não existe comunhão com Deus sem oração. O pastor Mauri foi muito feliz aqui na sua colocação quando ele disse que eu acredito, irmão, que o maior modelo de oração foi Jesus.
Porque Jesus, ele sendo Deus, ele dava exemplo de oração. Agora eu, rapidamente aqui, quero dar outro exemplo na Bíblia de uma oração rápida, porém com uma eficácia tremenda. Profeta Elias. A Bíblia diz que os filhos de Baal, eles oraram das 6 da manhã ao meio-dia. Eles se cortaram, eles se desesperaram. Por quê? Porque eles não tinham comunhão com Deus. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, às vezes não é o muito orar, mas é a credibilidade. Eu vou provar. Elias, ele falou, vocês já oraram? Ah, tá bom. Clama mais. Às vezes o seu Deus está no WhatsApp, às vezes está trabalhando, às vezes trazendo para hoje. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Elias observou que o altar estava desconcertado. Aí pronto, aí eu peguei, hein? O que Elias fez? A Bíblia diz que ele reparou o altar primeiro, antes de orar. Porque nós sabemos que Jesus falou que Deus não ouve a pecadores. Foi o que o senhor falou também. Para Deus me ouvir, meu irmão, eu tenho que estar como? Agradando Ele. Sim. Aí você pode me dizer assim, lá vem o pastor Claudemir com mania de perfeição. Aqui não tem ninguém perfeito. Só se os nossos amigos aqui for. Né? Nós não somos perfeitos. Mas também não quer dizer que somos iguais. Pegou? O senhor pegou? Amém. Ninguém é perfeito, mas também ninguém é igual. E aqui eu concluo. Quando Elias reparou o altar, ele diz assim, ó Deus, eu acredito que a oração dele não foi nem um minuto. Senhor, manda fogo do céu. Primeiro ele pede o que ninguém tinha. Alguém tem água para me dar? E parece que eu vejo a murmuração. Porque é sempre assim, irmão. Não vai pensar você que quando Deus for te conceder alguma coisa, Ele não vai pedir para você algo que vai te doer. Deus já pediu algo para o senhor que doeu? Para mim Ele pede, sempre. Meu Deus. Quando você vai pregar, a melhor mensagem que você for pregar vai te doer, vai te custar. Vai. Comida gostosa, irmão, dá trabalho de ser feita. Quem é que não gosta? Já vou concluir. Eu sou um camarada matuto. A comida feita na roça, com aquele fogão, aquela coisa, é fumaça, não fica mais gostoso? Fica. Mas e para cortar lenha? E o processo de colocar no fogo? E o processo de abanar o fogo? Ninguém quer saber. Aí é o processo da oração. Para ter sabor o que eu falo, eu tenho que estar na oração. Termino agora, meus irmãos. Quando Elias pediu para o povo, traz-me água, aí eu posso ver a murmuração. Ele pedindo e as pessoas dizendo, ah, rapaz, mas eu só tenho um pouquinho de água. Eu vou dar água para o profeta? Eu só tenho um pouquinho de água. As pessoas murmurador. Mas quem obedeceu levou água. Depois, o que aconteceu, meu irmão? O fogo desceu, a providência veio. Então, para o fogo descer, para a providência vir, eu tenho que consertar o altar, obedecer a palavra. Não precisa orar muito, não. É credibilidade, meu amado. É verdade, credibilidade. Nossa. Aprendeu hoje ou não? É tudo, hein? Eu vou falar para você, porque através da oração aí, vocês deram uma lição. Mas isso não quer dizer, desculpe interromper, não, fica à vontade. que o pastor Amaurino está certo. Esse dia o Gabriel mandou mensagem para mim, mandou uma mensagem, né, filho? Sempre ele tem o hábito de mandar mensagem. Bom dia, meu pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Manda para mim. Isso aqui é bom, irmãos, que, né? É direcionamento, que às vezes a pessoa se preocupa com A, com B, e o meu pastor vai morrer? Não, meu pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem o seu dia? Tá bom, e aí, meu filho, você foi pregar? Foi Deus te usou, te vi, foi bênção. Isso é gostoso. Isso é bom. Isso faz parte. Aí eu falei para ele, Gabriel, eu respondi, demorei para responder aqui, porque eu estava falando com quem pode. Ele, pastor, eu falei, não, meu filho, o que nos mantém de pé, pastor Mauri, é a oração. Ai de mim se não tivesse conhecido esse caminho chamado oração. Já teria parado, já teria desistido. Para quem está em casa, todo mundo sabe que a oração é a chave, né? Ela abre portas. E aí a pessoa, que nem você disse, tem pouco tempo para orar. Eu costumo dizer que quando você vai dormir, que aquele momento de oração mudou-se. A atualidade, a tecnologia chega e você quer saber como é que foi talvez o último culto e fica nas redes sociais, você não vê de pegar o seu telefone e colocar para carregar. Quando você acorda, que você talvez é o momento seu de oração e agradecer a Deus pelo dia, você não vê a hora de pegar no seu celular, abrir ele e ver quem mandou mensagem e como é que foi a noite, quem estava nas redes sociais, quem não estava.
Quem mandou, de repente, tantas mensagens lá, e de repente você se envolveu, aquilo ali te atraiu e você acabou indo para o teu trabalho, para a tua faculdade, ou para a escola, ou para o teu momento de lazer e acabou não orando. Então, você que está em casa, muda seu hábito, comece a orar um pouquinho mais, porque eu vejo o pastor Claudemir falando, Elias estava no momento sozinho, né? E de um lado, Acabe tinha praticamente 450 profetas de Baal e 400 de profeta de Azera. E aí no versículo 36, né, a gente vê a oração que ele vai fazer. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque, e agora seria Israel, ouve a Deus. E quando ele ouve e clama, quer dizer, já não está só. Tem alguém ao teu favor. Então, se você está em casa, você está achando que está sozinho, busque oração. Você vai ver que você não está sozinho. Eu sei que é um momento, passa rápido, né? O tempo é curto aqui, principalmente quando com duas pessoas ilustres assim, olha, eu falo assim, hoje nós aprendemos, nós tivemos lições abençoadas, né? Deixa eu até frisar aqui um negócio aqui. Os pastores falaram sobre oração, e eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui. A oração começa devagarzinho, tá? A oração também não vai te fazer você ser um super crente, tá bom? Você não vai ter super poder nenhum. Tá? Mas isso mostra que você é 100% dependente do que Deus pode fazer, do que Deus fará sobre a sua vida. Entendeu? É uma prática de crente que é dependente de Deus. Que nem o meu amigo aqui falou, e o pastor também falou sobre Elias. E eu vou frisar sobre isso. Era 450 mais 400 profetas, né, juntos contra Elias. E se for parar pela ótica humana, é covardia. Mas covardia não é, na verdade, 400 e 450 contra Elias. Covardia seria Elias e Deus contra toda essa rapa aí de demônio solto aí. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é o segredo da oração. Vale muito mais você com Deus do que você com o mundo inteiro, não podendo contar com ninguém. Rapaz, depois dessa me leva até uma salvinha de palma. Poxa! Amados, apenas aqui fortalecendo o raciocínio, os irmãos vejam bem. Para quem não tem o hábito de orar, pastor Mauri, com certeza sabe essa questão. A primeira hora de oração é insuportável. Tem gente que nunca rompeu a primeira hora de oração. Cachorro late, celular toca, dá sono, Vizinho dá chama. preguiça, vizinho chama. Familiar que você nem espera, chega. Você entendeu? Então, um conselho pastoral. Quando você for orar, define o tempo. Eu vou orar 3 minutos. É 3 minutos. Independente do que aconteça. É 3 minutos. Eu vou orar 40 minutos. Avisa a esposa, minha fofa, minha princesa, minha rainha. E aí pode falar o que você quiser aí, que é uma particularidade sua. Eu vou orar 40 minutos. Então, por favor, se alguém chegar, peça para esperar, peça para ligar depois. É 40. Por quê? Se você estiver orando e alguém chamou, se você já se distraiu, aquela pessoa é mais importante do que quem você está falando. Então, assim, primeira hora, insuportável. Segunda hora, você já começa a sentir o quê? O gozo da oração. Tá acendendo. A terceira hora para frente, você já não quer parar de orar mais. Já tá aceso. Eu convido você que está na casa a fazer essa experiência. Tire um dia e ore assim 3 horas para você ver. E você vai lembrar do pastor Claudemir. Isso aqui é uma pérola. Primeira hora, você vai falar, nossa, eu vou parar. Uma vez, eu posso contar aqui bem rapidinho, uma experiência pastoral? Igreja aprovada. Bastante compromisso para ser acertado. E hoje o Senhor tem cuidado de nós, né, Gabriel? Tem Então, zelado. eu falei assim, Jesus, falta aí R$600 para mim pagar o compromisso da igreja. Até a gente estranha falar de valores, mas todo mundo já passou por isso. Todo pastor já passou por isso. Seja ele pastor presidente de grandes igrejas, de pequena, é o caminho a ser trilhado. E eu falei, rapaz, fechou o mês, tudo, e eu ainda tenho essa necessidade. Eu não a obra. Falei, vou fazer um propósito. Eu vou orar 6 horas consecutivas e Deus vai me responder. Gabriel sabe. Você sabe o propósito que eu estou aí. É coisa misericórdia. Tá? Aí eu fui lá, evangelista Samuel. Orei, abri o olho. Falei, Jesus, eu vou abrir o olho para ver que hora que é, que eu não estou aguentando mais. A hora que eu abri o olho, pastor Maurício, sabe que hora que era? Não era nem 7 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, parece que o relógio parou, travou. Tá, meu Deus. Aí vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus deu graça.
Rapaz, aí comecei a sentir aquela coisa que a gente sente, aquele negócio, nem vi a hora passar. Cheguei em casa. Quando eu vou testificar, irmão, para a glória de Deus, não sei que tempo que a gente tem aí, mas eu vou tentar resumir. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, irmão, entrei para dentro, bateu um irmão que servia a Deus numa igreja com a irmã. Pastor, eu vim aqui, porque Deus falou para mim vir aqui e falou que já revelou para o senhor o que eu vim fazer. Falei, eu sei que você vem fazer. Você veio aqui abençoar a obra de Deus com R$600. Na sua mão você tem 4 notas de 100, 4 notas de 50. Você já viveu isso? Isso é terrível, irmão. Faz um propósito de orar. Não é terrível? Aí abasteci o carro, tudo contente, tomei café, louvei a Deus, fui lá abastecer o carro no posto. Sabe aquele dia que você está cuspindo fogo? Aquele dia que você está... Não é todo dia, né? Porque senão nós seríamos os super crentes. Meu Deus. Aí ninguém te para. Ninguém para. Então, essas coisas Deus dá, mas ele fala, é só hoje, filho. Porção, é porção. Aí eu fui abastecer o carro, o cara chegou, rapaz, bom de pegar fogo nisso aqui, destruir tudo esse posto aqui, acabar com o mundo. Sabe aquela língua gostosa que vem na boca da gente? Deus me tomou. Falou para ele, rapaz, você está aqui, fugido, largou a obra minha lá em São Paulo, tá com uma novinha aqui, e aí? Aí ele, meu Deus do céu, encontrei um crente, o homem parou de abastecer o carro, começou a chorar no posto, todo mundo vendo. Ô irmão, não é gostoso? É bom. Aí sabe o que ele falou assim? Passei dali 10 dias para lá, já estou terminando, Gabriel. Passei 10 dias lá, ele falou assim, olha, já pedi conta, estou voltando, vou me humilhar, e no tempo certo, eu serei um soldado novamente na obra do Senhor. Ele abandonou tudo, irmão. Então isso... Experiência, hein? Ai, Jesus! É só Deus, né, para fazer isso, né? Só Deus. E eu falo assim, vocês tiverem hoje, o que vocês acharam, os pastores aí com uma experiência, do programa Alvo Certo? Para mim, uma experiência, né, muito bom poder participar, poder expressar algo que a gente viveu, que a gente está vivendo, vivenciando. E sem dizer que também é uma porta, né, que Deus também proporcionou para muitas pessoas, mesmo aquelas que não podem vir, que estão nos assistindo, ouvindo, poder acompanhar e poder... Isso é muito bom. Ver como é o dia, não o nosso dia a dia, mas as experiências de cada um que vem aqui, a vida, que nem já foi falado que nem todos somos iguais, né? Mas nós buscamos, né, o mesmo caminho. Então, eu acho que foi muito bom, muito importante esse canal. Eu acho que é muito importante para muitas pessoas. Eu tenho acompanhado também, eu acompanhei algumas. Você vai curtir e compartilhar? Sim, com certeza. Curtir, compartilhando, entendeu? Então é muito bom isso aí, não só para quem participa, mas avisa o pessoal de casa, os pastores, dirigentes. Isso. Compartilhe, entre nos comentários. Isso. Por quê? Porque cada participação aqui é diferente. Cada um tem um algo de Deus para passar. Então, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser renovadas até mesmo, né? Dentro dos seus lares, no trabalho, no carro, onde tiver. Então, para mim, Alvo Certo Nós algo agradecemos, de Deus mesmo. Nós que agradecemos, pastor Mauri. Pastor, o que o senhor achou? Rapaz, top demais. Eu só quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Samuel, evangelista Gabriel, parabenizá-lo pelo trabalho, parabenizar também aqui a organização, o estúdio, top demais. Espero que não seja a última vez, em nome de Jesus. Não, tem mais. Lembra de mim quando estiver no teu reino. Irmãos, eu quero... Já se convidou. Eu quero louvar a Deus e também, qual que é o objetivo aqui? Para nós concluir. Tornar Jesus um pouquinho mais conhecido. Porque, por incrível que pareça, pastora Mauri, nós o conhecemos, mas tem gente que ele vê Jesus de uma forma religiosa. E já foi falado aqui que Jesus não é religioso. Até ontem, lá na minha live diária que eu faço, eu falei que tem pessoas que eles dizem assim, essa igreja aqui é a mais certa. Peraí, quantos anos ela tem? 110 anos. Então, antes de 110 anos não tinha salvação, todo mundo era perdido. Deu para entender ou não? Entendi. Então, o nosso Deus que nós pregamos aqui, ele não fica preso em caixinha não, irmão.
abre a sua mente, acompanhe o podcast aqui com os nossos irmãos e com certeza você vai ser edificado. Isso aí. Meus irmãos, esse foi meu amigo pastor Amauri, juntamente com meu amigo pastor Claudemir Alves. Esse foi o podcast de hoje, podcast Alvo Certo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Paz do Senhor.